Inspiração Mulher. Oferecimento Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Que alegria estar com você mais uma vez aqui na sua TV Grão-Pará, com Inspiração Mulher e mais 2 canais no YouTube, no meu canal Inspiração Mulher e no canal da TV Grão-Pará. Gente, hoje eu tenho a alegria de conversar com uma jovem super talentosa. Ela é da área da saúde, ela é Kellen Bianca, ela é enfermeira assistencial de um hospital em Belém, é preceptora em cursos na área de UTI e curativos e tem especialização em UTI, centro cirúrgico e centro de materiais de esterilização. Parabéns, Kellen, por tanta especialização e ainda tão jovem. Obrigada por ter aceitado o convite, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto que eu tanto aprecio. Gente, hoje a enfermeira Kellen, Kellen Bianca, ela vai falar sobre curativos. Parece, às vezes as pessoas não dão importância, não é, enfermeira Kellen? Mas me fala, qual a importância de se ter curativos bem feitos e os tipos de curativo, Kellen? Bom, gente, o curativo, ele é uma especialidade que hoje em dia está se desenvolvendo muito. Antes a gente via somente como um curativo qualquer, hoje em dia não. A gente já consegue ver a influência e o impacto que a manipulação do curativo, a escolha da cobertura correta e também da presença do profissional também nesse curativo para um prognóstico desse paciente. Então, antes a gente via como curativo somente aquele negocinho que tampava a ferida, né? Mas hoje em dia a gente tem uns objetivos bem básicos para o que serve o curativo. E o curativo ele tem como objetivo, o primeiro objetivo dele é uma proteção térmica. Por quê? Esse curativo ele vai ter uma troca gasosa. Então, eu posso estar abafando muito esse curativo e posso estar aumentando a umidade, ou eu posso também estar tornando o curativo seco, que não é o que a gente quer, porque ele não é ideal para cicatrização. A gente tem um primeiro slide, a gente tem uma imagem aí, isso. Pode comentar, Kellen. Você quer o próximo slide? Isso, o próximo slide. Tá aí, olha, a gente tem os objetivos do curativo. Primeiro é a proteção mecânica. O que seria isso? Seria, a gente vai fazer esse curativo justamente para que a gente não venha ter uma perda tecidual ainda maior a baque, né? Principalmente se a gente falar sobre crianças. Imagine uma criança que está com uma ferida operatória na cabeça e aí a gente não faz um curativo correto e aí essa criança, na agitação dela, vai lá e bate. Então, vai até ferir mais ainda. Isso, justamente. Então, a gente vai ter como um dos objetivos essa proteção mecânica. A proteção térmica, como eu falei anteriormente, e também a proteção biológica, para a gente evitar com que essa lesão ela venha ter contato com todos os agentes que a gente tem no ar, como vírus, como bactéria, e a gente acabar trazendo para essa lesão, para essa ferida, uma infecção. E evitar sujidades também, né? Sim. E você falou de temperatura, né? Na nossa região, que a gente tem uma alta umidade, né? Eu respeito muito um curativo bem feito, porque eu sei a importância que tem de não gerar infecção. E a gente tem os idosos, tem crianças que se machucam. E às vezes começa o tratamento... se eu estiver errada, você me corrija, tá? Por favor. A gente começa o tratamento no hospital, mas geralmente o paciente vem para casa. Sim. E às vezes você tem que, na sua família, continuar, não é, Kellen? Sim. Um dos obstáculos que a gente tem com o paciente que ele tem uma ferida é justamente esse retorno ao domicílio. Como é que ele vai manipular o curativo, o que ele vai utilizar nesse curativo, porque a gente tem algumas ideias lá de trás que eles querem estar usando até hoje, como água oxigenada, como açúcar, café, como também o povidine, que são coisas que a gente não se utiliza mais na realização do curativo. E é incrível como há pessoas resistentes às mudanças. E também eu penso que se houveram mudanças, é porque houve alguma comprovação
de que não faz bem para o ferimento, não é? Sim, sim. Tem algumas pessoas que têm uma ideia de que a medicina não muda. Sim, gente, a medicina muda. Vale ressaltar que o curativo, ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa do médico, do enfermeiro, ele não precisa de ninguém para cicatrizar. O que a gente vai fazer é proporcionar um ambiente mais adequado para uma cicatrização mais efetiva e mais rápida. Por isso que quando a gente vê um paciente que chega assim, porque fulano falou que utilizou açúcar e cicatrizou. Se você colocar só soro fisiológico no curativo, ele vai cicatrizar. A questão é como ele vai cicatrizar. Então é por isso que às vezes eles falam assim, coloquei açúcar, cicatrizou, coloquei pasta de dente na queimadura, fechou. É justamente em decorrência disso, porque o corpo ele já faz essa cicatrização. Sendo que a gente utilizar o material incorreto, a cobertura incorreta, a gente vai tardar essa cicatrização. E de repente pode trazer complicação, né? Sim. Porque imagina, assim, no meu raciocínio leigo, né? Imagina você colocar um creme dental cheio de produtos químicos dentro de uma pele que está ferida, de um ferimento. E às vezes esse creme dental, ele está destampado que já se forma uma placa, né, bacteriana em cima e aí a gente passa de qualquer jeito numa ferida numa pele que está exposta, né? E aí a gente traz aí novamente a questão da infecção da pele. Kellen, tem outro, já quer o outro slide? Tem, pode passar outro slide. Nesse outro slide a gente vai falar quais são os tipos de lesões. Pode falar, a gente fala fica sobre à vontade. lesão, a gente fala sobre ferida, mas eu queria só mostrar para vocês quais são alguns dos tipos de lesões que a gente vai ter. Vale ressaltar também o que é uma lesão, é o rompimento da integridade da pele, que ela vai ter origens diferentes, tá? Eu vou ter a primeira, que é uma ferida operatória, que é aquela quando o paciente vai para a mesa operatória e realiza uma abertura e dá lá aqueles pontinhos. Esse é chamado ferida operatória, tá? A gente vai ter a lesão por pressão, que é uma lesão ocasionada muito na classe dos idosos, devido à diminuição da espessura da pele desse paciente, o tempo que esse paciente ele se encontra acamado, nutrição, idoso não gosta de beber água. Então, tudo isso a pele fica mais fininha. Justamente que isso é a fisiologia do envelhecimento. Quando a gente fala dessas mudanças, né, da pele do idoso, a gente fala sobre a fisiologia do envelhecimento. É aquele paciente que não vai mais querer beber água, aquele paciente que ele não vai mais comer direito. E aí ele começa a ter a diminuição do tecido adiposo, diminuição também da espessura da pele, da derme, e ocasiona o quê? A pressão desse tecido pelas proeminências ósseas. Então é por isso que a maioria das lesões por pressões ela vai ser na região sacral. Nas costas, Isso. Aqui na base, não é? Isso, região das costas, nos trocânter, porque esse paciente vai fazer a mudança de decúbito e é onde vai ficar pressionadinha a pele. Kellen, quando os idosos às vezes sofrem algum acidente, eles ficam acamados, aí tem que evitar aquelas feridas que são ocasionadas por ficarem muito tempo na mesma posição, não é? Isso. Qual o nome mesmo? A denominação anterior era úlcera por pressão, que eles acabavam denominando como escara. Mas atualmente a gente utiliza a denominação de lesão por pressão. E a lesão por pressão por si, ela possui o estadiamento, ou seja, o estágio da lesão. A gente vai ter lesão 1, 2, 3 e 4 de acordo com o comprometimento tecidual. E tem que ter muito cuidado também, quem cuida do idoso, para fazer o curativo da forma correta, não é? Sim, sim. Por quê? Essas lesões, elas vão apresentar diversos tipos de tecidos. Elas podem ter o tecido de granulação, o esfacelo, né? A necrose propriamente dita. E aí, se a gente não saber utilizar a cobertura correta, a pomada correta, a gente vai proporcionar para essa ferida o aumento dela. Como também algumas pessoas não prestam atenção ou não dão tanta valia para as bordas dessa ferida. Então, passam qualquer coisa na borda da ferida, deixa a cobertura atingir a borda da ferida, passa a GE na borda da ferida. O que é? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado maior para que a gente não venha estar proporcionando para esse idoso, para esse paciente,
a piora desse quadro, porque dói, é doloroso. Às vezes o paciente ele não verbaliza, mas a gente consegue olhar nele, né, a expressão de dor. Você está passando por um momento já difícil de recuperação. Sim, sim. Se não tiver cuidar bem da parte ferida, você pode agravar o problema, né? Sim. Como a gente vai conseguir ver no slide também, no terceiro, que é sobre o pé diabético. O pé diabético, ele é muito recorrente por ser pessoas que vão... na maioria das pessoas que têm diabetes, é muito normal você perguntar, você tem diabetes? Vai falar, olha, é controlada, mais ou menos. E aí essas pessoas que elas não aceitam o diagnóstico da diabetes, elas acabam não tendo controle da sua glicemia. Então, aí, quando a gente tem essa glicemia descontrolada, a gente começa a ter algumas consequências que a gente pode até mostrar no slide. No próximo. No próximo slide. Certo. Tá aí, olha. O pé diabético, o que seria isso? Seria a complicação ocasionada em pacientes com diabetes descompensadas, ou seja, acima do normal. Então, o que pode acontecer nesse paciente? Ele pode apresentar neuropatia periférica. O que seria isso? É quando eu já tenho comprometimento dos nervos periféricos. E aí esse paciente ele já não começa mais a sentir o pé. Ele tem formigamento, ele tem diminuição de sensibilidade. E só para tranquilizar quem está assistindo a gente, pode ser na geral aqui para nós duas. Vou perguntar aqui para a enfermeira Kellen. Quem tá, gente, com a diabetes controlada realmente, Sim. dificilmente vai ter problema do pé diabético. Sim. Chegar nesse estágio, não é? Sim. Também não quer dizer se eu tive um episódio de descontrole, né, da minha glicemia, eu vou apresentar já o pé diabético. Não, não é assim. O pé diabético ele é uma consequência de um estilo de vida. Falta de atividade física. Falta de atividade física. Olha, eu tinha uma professora minha que falava assim, a sua velhice é o resultado da sua juventude. Então, se você tem diabetes tipo 2 na sua velhice, hipertensão e etc., é porque alguma coisa você levou do seu estilo de vida. Má alimentação, falta de atividade física, falta de higiene dos pés, que às vezes não é algo tão normal, que a gente não se vê muito, né? A gente tem essa preocupação com a higienização dos pés e aí isso ocasiona essas complicações. Entendi. Você quer ver o outro slide? Sim, vamos continuar lá falando um pouquinho, só para a gente fechar essa pauta. Aí a gente vai ter a neuropatia periférica e vamos ter a necrose tecidual, que o que seria isso? É quando eu já não tenho mais circulação naquele tecido. E aí a gente vai começar a apresentar, a maioria dos pacientes apresentam necrose de 1 dedo, 2 dedos, e aí a gente vai ter que chegar à amputação. A amputação. A pessoa já perde a sensibilidade, Isso. aí deve ter a característica física da necrose, não é isso, Kellen? Exatamente. E a perda da função. Por quê? Esse paciente ele já não tem mais a sensibilidade do pé, então ele vai começar a ter algumas dificuldades. Ele pode ter dificuldade de marcha, que é dificuldade de andar. Então ele vai começar a perder a função desse membro. E como tudo faz falta no corpo humano, acaba pressionando mais outras áreas, pode ocasionar outros ferimentos, não é? Sim. Tem que ter muito cuidado, né? Sim, é uma questão que a gente não dá tanto, às vezes, tanto valor, né? É só um docinho, é só um açaí hoje com farinha todo dia, né? Mas aí quando a gente vai ver ao final, a gente tem uma consequência bem severa. Eu amei que você está dando um toque aí para todos nós. Isso. Que não levamos a sério a alimentação e que impacta diretamente na nossa saúde. Sim. E eu conheço pessoas que você está falando, você falou, caiu como uma luva. Minha diabetes está controlada. Posso beber refrigerante? Posso tomar meu açaí todo dia com farinha? É incrível, né? E vale ressaltar que muitas pessoas pensam assim, eu sou diabético, então se eu não comer o açúcar propriamente dito, eu não vou estar alterando a minha glicemia. Todo e qualquer carboidrato que chega na corrente sanguínea, ele se transforma em açúcar.
Então, aquele pão que você come, que você não quer comer um pão, quer comer 3 pães. Aquela fruta que você, mas é fruta, eu vou comer. A fruta, ela tem a sacarose. Então, a quantidade, a grande quantidade, você também vai ter um aumento, né? Desse açúcar. Desse açúcar. Então, pronto, já antes da gente pedir o intervalo, eu vou só tirar uma dúvida com você, enfermeira Kellen, já que você está falando do pé diabético, de quem tem diabetes alterada. Eu tenho com uma pessoa, um senhor, um idoso que eu conheço, que ele fala, eu bebo o álcool, mas não eu falo, olha, eu não sou médica, mas o álcool ele se transforma em açúcar. Não é verdade? Assim, não é que o álcool ele se transforma em açúcar, mas um exemplo, ele bebe cerveja. Cerveja tem muita cevada, que é carboidrato, vai se transformar em açúcar. E aí ainda tem uma outra questão. Com o tempo, esse paciente ele vai começar a ficar resistente ao álcool. E o metabolismo do álcool requer uma carga energética muito grande. Então, esse paciente ele vai começar a beber mais para ele conseguir atingir também o estado de... o porre, né? Ficar porre. E também ele vai precisar de muito mais energia para conseguir metabolizar esse álcool. Se já é um diabético, grande chance de gerar outros problemas. Sim, porque é cevada. É carboidrato, vai complicar e não vai adiantar. Vamos chamar o intervalo, é rapidinho, 30 segundos, e a gente continua conversando sobre a importância dos curativos com a enfermeira Kellen Bianca. É rapidinho. Invista em você e em sua família. Associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua. Foi rapidinho, eu continuo conversando com a enfermeira Kellen Bianca, ela que é especialista, ela tem tanta especialização, gente, eu falei no início do programa, mas eu continuo falando com ela da importância de curativos e agora a gente vai falar da importância de cuidados de curativos com os pés diabéticos, para quem tem pés diabéticos. O que fazer, não é? Vamos lá. Como a gente falou anteriormente, né, a gente deu um alerta aqui geral, né, para a gente não chegar a esse ponto do pé diabético. Eu coloquei no slide, coloca para mim por gentileza, o próximo. Não, esse aí mesmo. Os cuidados especiais que a gente vai ter para evitar com que esse paciente que já tem diabetes desenvolver essa lesão. O que seria o controle glicêmico, como a gente falou, sobre alimentação saudável, que já pega um outro ponto ali, alimentação saudável, prática de exercício, né? Exame dos pés. Falamos também anteriormente justamente sobre esse olhar para o pé, com mais você atenção. Parar, isso, você parar mesmo e olhar para o seu pé, verificar se tem alguma lesão. Normalmente essa lesão é bem atrás dos dedos, assim, e aí o paciente ele não vê, né, que ele só vê só vê em cima, assim, na região. E se ele tiver dificuldade de circulação na área, ele talvez nem sinta a lesão. Não sinta, e é justamente em decorrência disso. Se você vai avaliar, existem casos de pacientes que estavam com um prego no pé, fazia dias, sendo que como ele não sente mais o pé, ele não sabia que ele tinha um prego ali. Ou então carrapato, e aí quando foi olhar, estava com infestação, e aí é por isso que a gente precisa ter essa avaliação do pé, parar e olhar mesmo, deixa eu olhar meu pé para verificar se tem alguma coisa. A maioria das pessoas não tem aquele hábito, né, de na hora de tomar banho, ir lá, limpar o pé, passar sabonete no pé e quando retorna do banho, enxugar esse pé. Você quer mostrar outro slide? Isso, a gente pode puxar então um slide que a gente vai falar o que a gente precisa passar nesse curativo.
Muitas pessoas constroem, né, ideias milaborantes do que a gente vai passar no curativo. Tem que passar isso, tem que passar aquilo, não. Que ouviu da avó, ouviu da mãe, ouviu da tia, da mãe da amiga que passou açúcar. Isso. Gente, onde que já viu colocar açúcar no curativo? A gente escuta muita coisa, a gente escuta tem muitas lendas. E aí não tem para onde a gente ir, a gente basta utilizar o soro fisiológico nesse paciente. O paciente voltou, você tem a sua mãe, seu tio, que fez uma cirurgia com ponto, né? O ponto tá todo sequinho. O que eu vou fazer em casa? Só passa o soro fisiológico e coloca a micropore. Eu trouxe aqui o PHMB, que é uma solução que ela é utilizada mais pelos profissionais, que ele vai substituir o uso corriqueiro do soro fisiológico, porque ele vai impedir a formação do biofilme, que é como se fosse uma película bacteriana que vai impedir entrar outros tipos de cobertura. Eu não entendi, Kellen. Volta lá, por favor. Eu não entendi, talvez então quem está assistindo não entendeu. Isso, tá aí, ó. A limpeza a gente vai poder utilizar o soro fisiológico, que é o mais utilizado. E aí o profissional, quando vai fazer uma ferida, um exemplo, uma LPP, eu posso avaliar e verificar um exemplo. Tem um biofilme lá. O que é LPP? A que a gente falou lá, lesão por pressão. Ah, lesão por pressão. Isso, a lesão por pressão. E aí a gente utiliza esse PHMB para evitar que se forma o biofilme, que é como se fosse uma placa bacteriana que se forma em cima da ferida, impedindo que ela cicatrize, né? Isso, que ela cicatrize e também as coberturas adentrem a ferida. Entendi. Nossa, a tecnologia também com os produtos hoje, né? Eles ajudam até a cicatrizar, mas se você faz corretamente. Isso, exatamente. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é a pergunta, o que é mais importante, é o profissional ou o material? O profissional? É o profissional. Por quê? Eu posso ter todos os materiais disponíveis ali. Se eu não souber utilizar, se eu não tenho um olhar clínico e crítico, eu posso colocar eu posso ter um melhor material. Eu não vou conseguir estimular a cicatrização desse paciente, porque eu não vou saber utilizar. Diferentemente, quando você tem pouquíssimo material e você sabe utilizar, você sabe olhar qual é a necessidade da ferida. Poxa, eu estou aprendendo muito. Eu trouxe até as principais coberturas que a gente utiliza, o que a gente deve passar. Eu trouxe o que basicamente a gente vê por aí, né? Que é o hidrogel, o AGE e a colagenase. Quando eu falo de hidrogel, ele vai estimular um ambiente mais úmido para cicatrização, tá? E o hidrogel eu vou ter ele com vários, pode estar com PHMB, o Safgel, ele é muito utilizado porque além de proporcionar esse meio úmido, ele vai realizar um desbridamento seletivo. O que é isso, Karen? Que é quando eu tenho um tecido desvitalizado e ele vai agir só naquele tecido desvitalizado, ou seja, que não tem mais vida, não tem mais volta, tá? Entendi. A hidrogel, aquela lá... Aí a gente vai ter o AGE. Esse aqui, o AGE, é o mais famoso, porque é utilizado de diversas maneiras que você pode imaginar. Gente, não se utiliza AGE em pele íntegra, principalmente se for um idoso. Por quê? O AGE ele é um óleo. Então, se eu utilizar ele em vários dias, óleo e água se misturam? Não. Não. Então, eu vou fazer com que a pele, um exemplo desse idoso, fique ainda mais desidratada e com o tempo ela vai começar a descamar. Como também existem outras pessoas... Vai provocar até feridas. Sim, existem algumas pessoas que utilizam o AGE na borda dessa ferida e aí ele vai impedir, né, a troca gasosa e eu vou aumentar a umidade ali naquela borda e eu vou ter a maceração da borda, que é quando a borda ela começa a ficar branquinha e ela vai se desfazendo, é uma borda totalmente inviável. E a cicatrização ela é sempre realizada da borda para o centro. Então, quanto mais eu cuidar da borda de maneira correta, um profissional da saúde cuidar,
mais rápido vai acelerar Sim, a cicatrização. exatamente. Nossa, eu tô amando entender um pouco desse universo. Quer falar do outro? E aí a gente vai ter a colagenase, que é a mais utilizada, que ela vai fazer um desbridamento também, e ela vai ser utilizada nos tecidos chamado esfacelo e a escara, que é aquele tecido negro, né, que a gente consegue, que a gente olha logo naquela ferida. Poxa vida, nosso tempo acabou. Mas eu percebi que você, então, dá cursos, não é isso, Kellen Bianca? Como é que funciona? Entra em contato através do teu Instagram? Sim, eu sempre estou postando lá no meu Instagram os cursos que está sendo disponível. Aí eu coloco o link lá para você falar com a pessoa responsável pela organização do curso e a gente faz esse curso. Você faz curso para cuidadores de idosos? É direcionado a que público? O de curativos, a gente está direcionando, a gente abriu a cartela para técnicos e enfermeiros. Eu falo que o curso ele é diferenciado porque eu não ensino você, tal coisinha, a colagenase você vai aplicar em tal coisa. Não, o meu objetivo é desenvolver um pensamento crítico para que a pessoa consiga ver qual é a necessidade da ferida naquele momento. Para não aplicar o produto errado. Exatamente. Né? E aí a gente consegue fazer tanto para o enfermeiro quanto para o técnico e eu faço também a imersão em UTI somente para enfermeiros. Poxa, que maravilha conhecer teu trabalho. Muito Tenho obrigada. certeza que muita gente vai poder compartilhar esse link que vai ficar no YouTube para muitos profissionais da área da saúde. Coloca teu Instagram, fala teu Instagram. Olha, podem me seguir, é @EnfKellenBianca. Enf de enfermeira. Isso, Kellen Bianca, que eu tô soltando semanalmente lá dicas, posts informativos sobre essa área. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que você volte aqui com outro certeza. conteúdo, tá bom? Gente, quero agradecer vocês que estão compartilhando muito os links do programa no YouTube. Eles ficam gravados, os programas, no YouTube da TV Grão Pará e no canal do YouTube, no meu canal, que é a Inspiração Mulher. Segue também o Instagram, @InspiraçãoMulherTV. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, saúde. Até o próximo Inspiração Mulher. Inspiração Mulher. Oferecimento Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.